A demanda por petróleo cresce, segundo dados de consumo, o que leva que nos próximos anos teremos uma expansão na produção de petróleo. Então, acompanhe esse vídeo e você vai entender por que o uso do petróleo está em ascensão. Pois muito bem, a demanda por petróleo está em ascensão, são pelo menos 100 milhões de barris consumidos por dia e a tendência é que esse consumo aumente. Por quê? Porque vários países em desenvolvimento estão se eletrificando, usando mais energia e que requer mais petróleo. Então, a própria inclusão de vários países de terceiro mundo com o desenvolvimento faz com que a demanda de petróleo cresça. E a substituição, não o uso alternativo de outras energias, mas a substituição do petróleo se torna mais distante, né? Então, quando consideramos o uso do petróleo, o crescimento futuro da população global, a duplicação do tamanho da economia global até 2045 e os bilhões de pessoas que sofrem com a pobreza energética, é evidente que a trajetória ascendente da futura demanda de petróleo, né? É evidente que haverá uma trajetória ascendente pelo uso do petróleo, que é a energia mais barata e mais fácil de ser obtida por esses países, né? Veja só, no passado sempre se tratou de adicionar novas fontes de energia e não de substituir uma por outra. E isso é verdade. É verdade. Então, quando você ouve, vamos substituir, pode ter certeza que é uma grande balela. Você pode ir agregando novas fontes de energia, né? Mas não substituir, né? Porque isso demandaria você produzir uma quantidade de energia constante que as fontes renováveis, eólicas e fotovoltaicas não conseguem produzir, né? As energias solar e eólica representam apenas 4% da energia global produzida. Diferente do Brasil, que nós já estamos com uma capacidade instalada muito acima disso e que não serve para absolutamente nada, né? Porque como ela é intermitente, ela só atrapalha o sistema interligado de energia. Você tem uma energia produzida no momento que você não precisa, né? Então, outra coisa interessante é que o desenvolvimento de energias renováveis, vejam interessante, requerem produtos relacionados ao petróleo, aumentando consequentemente a demanda por petróleo. Pois é, para produzir placas, dispositivos, pás eólicas e tal, você precisa de fontes de petróleo. Então, à medida que você também está aumentando a construção desses dispositivos, você também está necessitando de maior demanda por petróleo. Então vejam, a narrativa, né, da fonte limpa, da fonte, porque é muito bonita. Mas quando você quantifica, que eu sempre digo, quantifique, quanto que você vai conseguir substituir de um barril de petróleo por dia que você consuma, por exemplo. Quantifique. Quanto custa isso? Como você vai substituir? Não tem resposta. Realmente, você não tem resposta para isso. Mas a narrativa é muito bonita. Então, muitas pessoas ficam assim, constrangidas de questionar isso,
porque a narrativa de uma coisa... Quem é contra uma coisa limpa? Uma coisa renovável? Mas quando você vai lá na termodinâmica e quantifica, né, e passa para o custo, você vê que não fica de pé, né? O que não quer dizer que na engenharia, na termodinâmica, a gente sempre caminhou por uma produção mais eficiente de qualquer energia, né? Uma máquina a vapor do final do século XVIII não tem absolutamente nada a ver com uma termodinâmica, com uma termoelétrica atual, em termos de relação de poluição, relação de eficiência, de produção, de potência, né? Então, você não vai precisar do ESG para dizer para você o que você terá de produzir algo mais eficiente. Todo projeto de engenharia, ele procura eficiência. A engenharia nasce exatamente para produzir alguma coisa, um bem, com a maior eficiência possível para aquela utilização. Então, não é o ESG que vai ensinar para a engenharia a busca pela maior eficiência, né? Então, o aumento populacional, o crescimento econômico, a expansão da classe média, a rápida urbanização, se imagina que só nos próximos anos 500 milhões de pessoas em vários países de terceiro mundo irão para áreas urbanas, necessitando de energia. Então, aqui, ó, nos próximos 6 anos, ou seja, até 2030, espera-se que 500 milhões da população global se mude para as cidades. E essa movimentação exigirá adicionalmente cerca de 40 novas cidades do tamanho, como por exemplo a cidade de São Paulo, nesse estudo que eu estou lendo aqui. Então, assim, isso vai precisar requerer uma enorme quantidade de energia, né? E é interessante que várias populações no mundo estão resistindo em relação a agendas ambiciosas ambientais, porque isso encarece para essas populações, restringe para essas populações, né? São as políticas não realistas de net zero, né? Que é muito bacana do pessoal, né, fofinho, que produz isso, né, vai lá nas COPs, né, é muito lindo, né, mas para as pessoas que estão realmente nas comunidades, né, então assim, não é realista que haja um pico de demanda de petróleo na próxima década, ou seja, não haverá um pico, haverá uma demanda contínua, e pelo menos por várias décadas ainda nesse século, né? Esse é o fato, né? Não é porque eu estou aqui torcendo, isso é um fato. E aí, para finalizar, vou citar aqui para vocês um fato de que as montadoras dos Estados Unidos dobram a aposta em veículos a combustão. Olha que interessante, nos Estados Unidos as montadoras instaladas estão ampliando a produção de veículos a combustão, porque perceberam que a população está, na média, recusando o uso de veículos elétricos. Por quê? Porque é um caso de uma capacidade de recarga, de facilidade de utilização, né? Porque você abasteceu em poucos minutos, já está com o veículo pronto, enquanto você fica horas reabastecendo um veículo elétrico, né? Pode funcionar para algumas aplicações no âmbito urbano, por exemplo, ônibus elétricos, veículos de entrega, né? Veículos de suporte ali no município, pode funcionar, mas para o uso individual não funciona, sinceramente não funciona, né? E os compradores dos veículos elétricos, eles estão abandonando isso, segundo essa matéria, em função dos altos custos, das dificuldades de recarga
principalmente nas viagens longas. Você não encontra a quantidade de carregadores que você precisa. Imagina, diferente dos postos, né, de combustível, você tem que colocar muito mais recarregadores para suportar uma frota, né, equivalente de veículos, né? E as empresas estão percebendo que não é um negócio você perder participação nos veículos automotores a combustíveis. Então, as montadoras americanas passaram a focar, por exemplo, estou colocando aqui a Ford, por exemplo, fazendo um upgrade de uma fábrica no Canadá, porque as duas plantas que ela tem para produzir a caminhonete Super Dutch, que eu coloquei aqui na capa, não estão. A demanda por essa caminhonete é o dobro da capacidade que a Ford consegue produzir. Uma caminhonete bastante grande, né, pesada. Olha aqui, ó. O número de pedidos da Super Dutch em abril era o dobro do número de picapes que a empresa conseguia fabricar. No primeiro semestre desse ano, a Ford produziu mais de 200 mil unidades da Super Dutch. Esse é o cenário americano que precisa, o cidadão ali que trabalha, que tem alguma coisa, né, que produz alguma coisa, precisa de um veículo utilitário, e a Ford picape Super Dutch se encaixa nisso, e não é uma picape elétrica. Então eles estão ampliando a produção com a planta agora no Canadá, o que mostra que, de fato, uma transição, uma substituição para esses veículos fica muito mais no imaginário da mídia, gera muita matéria, muita manchete, é muito fofo, mas na prática, quem está usando fala assim, não, eu quero a Super Dutch a combustível fóssil. Sinceramente, para o cidadão comum, ele não está vendo a menor vantagem de migrar para alguma coisa muito mais cara e muito menos prático do que simplesmente você ter um veículo que em poucos minutos ali no posto você abastece ali com o diesel e sai, né? Enquanto na questão elétrica você tem todo aquelas horas de carga. Então esse pessoal está fazendo a conta e está vendo que não compensa. Então, obrigado para quem assistiu o vídeo até esse ponto. Para quem chegou agora no Modernidade e Ciência, se inscreva aqui no canal, coloque o joinha, porque isso ajuda muito aqui o canal, e acione o sininho para receber os próximos vídeos.